Boa noite, Fernanda. Obrigado pelo retorno. Boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho. Boa noite, meu amigo Thiago. Estamos de volta, como você disse. Fui ali buscar minha pequena Aurora, minha segunda filha, né? Felicidade demais. E felicidade também estar retornando aqui pro Tô de Olho para falar sobre uma coisa que eu amo de paixão, que é o futebol, né? Bora lá, vamos falar do Ceará? Bora começar falando do Ceará, porque final de semana o Ceará entrou em campo contra a Ponte Preta, venceu por 1-0. Chegou, se aproximou do G4 da Série B, a distância agora é de 2 pontos para o Mirassol que tem 50 pontos, o Ceará chegou aos 48. O Ceará chegou a ocupar provisoriamente a 5ª colocação, mas acabou perdendo a posição para o Vila Nova, porque o Vila Nova venceu o clássico contra o Goiás por 1-0 lá no Railé Pinheiro, que é o estádio do Goiás, e retomou a quinta posição, chegou aos 49 pontos, tá aí 1 ponto do Mirassol. E essa vitória foi importantíssima para o Ceará, que ainda sonha com o acesso para a primeira divisão. Porém, na matemática, na Série B, existe um cálculo que o time consegue o acesso com 63 pontos. Para que o Ceará chegue aos 63 pontos, necessita de mais 15, ou seja, são 5 vitórias em 7 jogos. Sim. É um cenário complicado. E após a partida, após a vitória contra a Ponte Preta, o técnico Léo Condé falou sobre esse cenário, admitiu a dificuldade de chegar aos 63 pontos, mas disse que tá sim, mantém vivo o sonho do acesso para a primeira divisão. Vamos ouvir. Dentro do nosso elenco, dentro do nosso dia a dia, estão todos muito confiantes ainda, como eu falei no pós-jogo lá do Sport, que a gente sabe que é difícil, mas é possível. Então a gente continua acreditando, em momento algum a gente deixa de acreditar, tanto os funcionários, comissão técnica, direção e principalmente os atletas. A todo momento a gente está acreditando e confiando muito que é possível e a gente vai brigar e lutar até o final por esse objetivo. Pois é difícil. Agora sim, a gente sabe que não necessariamente precisa desses 63 pontos, porque houveram times que subiram com menos, houveram times que subiram com mais, então assim, não é algo definitivo, é uma média para conquistar o acesso. E ainda falando agora saindo do Ceará, vamos falar do Fortaleza, que retornou aos trabalhos hoje. O Fortaleza teve folga no domingo, o elenco retornou aos trabalhos hoje com foco no Atlético Mineiro, Sim. que é o próximo adversário do time na primeira divisão. O Fortaleza que, mesmo com a vitória sobre o Atlético Mineiro, o Fortaleza não chega ainda à liderança porque a distância é de 5 pontos, mas faz o Fortaleza se aproximar do líder Botafogo e, além disso, também dá um passo a mais para briga para essa Libertadores, para garantir matematicamente essa vaga na Libertadores, que é importantíssima para o Fortaleza. Seria a segunda vez na história que o Fortaleza disputaria a Libertadores no caso de 2025, se classificar nesse ano. E quem falou na coletiva foi o volante Matheus Rossetto, e ele disse, Matheus Rossetto é um dos jogadores que ainda não renovaram com o Fortaleza, e na coletiva de hoje ele confirmou o desejo da renovação para a próxima temporada. Vamos ouvir. Estou muito feliz aqui, né? Sou muito grato pela oportunidade que o clube me deu, mas estou pensando jogo após jogo ainda. Bem provável que no futuro próximo vocês vão ter essa resposta. Eu já de cara quero ficar aqui no clube, então gosto muito da cidade, do clube, então nem se fala, então no futuro próximo vocês vão saber. Pronto, então, o Rossetto, como a gente falou, é um dos jogadores que ainda não renovaram, ao lado do Tite também. O Tite não renovou ainda o contrato com o Fortaleza. O Fortaleza ainda tem esses jogadores para analisar se vai renovar ou não para a próxima temporada. Agora vamos falar do Iguatu, porque o Iguatu anunciou hoje a renovação com o goleiro Mauro Iguatu, peça importante no time na temporada desse ano, no quase acesso para a Série C. Pensando já em 2025, né? Exatamente. E também anunciou a contratação do zagueiro Denis Santos, que estava no Jaguar, foi campeão da Série A2 do futebol pernambucano. Além disso, o Ferroviário, que vai disputar a Taça Fares Lopes, retornou aos trabalhos hoje, já com o novo elenco, as contratações, entre elas o Davi Torres, que estava no Iguatu, e também com o técnico Marcelo Vilar, que retorna ao Ferroviário para a 5ª passagem no Tubarão da Barra. Perfeito, Vitor. Amanhã a gente tem aqui falando sobre seleção brasileira, né? Exatamente. Preparativos do Fortaleza e muito mais aí que vai surgindo nessas agendas do futebol. Exatamente. Amanhã a gente tem mais novidades. Vamos falar de seleção brasileira de eliminatórias. Perfeito, Vitor. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã.